Olá, sexto ano! Hoje vamos estudar o capítulo 2, o corpo como suporte da arte. Há muito tempo se faz tatuagem. Existem culturas que a valorizam, como é o caso da cultura maori. Para os maoris, ela não apresenta apenas aspectos estéticos de beleza. Pelo contrário, está relacionada à identidade da pessoa e às suas conquistas. Da pintura de cavalete à pintura corporal. Muitas obras-primas são consideradas verdadeiras obras de arte, como Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, ou 12 Girassóis, de Vincent van Gogh. Essas pinturas têm outra coisa em comum. Seus criadores usaram tinta a óleo sobre tela ou sobre madeira para pintar. A origem da tinta a óleo. A invenção da tinta a óleo foi atribuída aos irmãos Eijk, pintores flamengos. No entanto, no século VII, um monge da Alemanha chamado Teófilo escreveu um livro que mostrava a diluição das cores com óleo de linhaça. No século XV, Antonello Messina, também pintor, em uma viagem para Flandres, fez a descoberta da tinta a óleo e, por inveja de outros pintores, foi apunhalado e morto. Nenhuma descoberta desse tipo se faz de uma hora para outra. É necessário uma série de experimentos até se chegar a um ponto satisfatório. No século XVII, começaram a ser produzidos os primeiros pigmentos sintéticos. No século seguinte, surgiram técnicas na produção desses materiais que foram muito importantes para os artistas. A invenção dos tubos de tinta criou a possibilidade de os artistas produzirem sua obra fora dos ateliês, facilitando o transporte de materiais. Tatuagem, marcas de identidade. A tatuagem é uma técnica de decoração permanente da pele mediante a inserção de substâncias corantes sob a epiderme. Na tatuagem tradicional, a pele é perfurada com um instrumento de ponta, em geral, uma agulha elétrica. Atualmente, muitas pinturas corporais também são chamadas de tatuagem, principalmente por seus desenhos e cores, que se assemelham à tatuagem tradicional. História da tatuagem. As tatuagens não são criações contemporâneas, sendo encontradas até mesmo em múmias egípcias de aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, além de outros povos e culturas, como nos trácios, gregos, gauleses, povos germânicos e bretões. Na Roma antiga, os criminosos e os escravos eram tatuados para mostrar seu extrato social e seus crimes. Por ser permanente, mostrava uma condição que nunca poderia ser mudada. A tatuagem foi proibida na Europa pela Igreja, mas persistiu no Oriente Médio e em outras partes do mundo, como em muitas tribos indígenas na América. No Brasil, os indígenas utilizam a pintura corporal e tatuagens feitas com agulhas e espinhos de peixe para criar formas geométricas ricamente variadas. A palavra tatuagem é de origem tahitiana e foi registrada pela primeira vez em 1769. Foi nos Estados Unidos que o primeiro instrumento elétrico para tatuagem foi criado. Hoje em dia, para fazer uma tatuagem, deve-se usar material descartável e esterilizado a fim de evitar infecções ou contaminações na pele. Estilo de tatuagem tradicional. Uso de poucas cores, caveiras mexicanas, flores, corações com punhais, âncoras, barcos, etc. Esse estilo de tatuagem foi muito utilizado por marinheiros, militares e fuzileiros durante a década de 1930. New School. Trazem elementos parecidos, mas podem explorar outros temas e trazer mais cores, traços mais grossos
e características mais próximas do cartoon e da arte de rua. Esse estilo, que em sua tradução significa nova escola. Geométrico. Esse tipo de tatuagem é composto de desenhos formados por formas geométricas, desde as mais simples às mais complexas. A tatuagem geométrica foge do convencional e converte as linhas curvas em linhas retas, transformando em padrões geométricos. Pontilhismo. São imagens construídas com pontos geralmente em preto e branco. Agora que estudamos o conteúdo, vamos fazer a atividade proposta.